Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Hoje vamos falar do dia 23 de agosto a 6 de setembro. Sim, chegamos na última parte do ano, não estou acreditando. Eu nunca vi um ano passar tão rápido na minha existência. E estamos aqui, amores. Como vocês estão? Tivemos uma quinzena anterior hiper mega blaster intensa. Então, entre mortos e feridos, né? Estamos aqui. Eu acho que é impossível não ter passado com algum tipo de agitação, a intensidade na vida, porque foi o que a quinzena preparou, porque tinha muita coisa. Teve lua cheia, teve milhões de aspectos de Marte, então, com certeza, algum tipo de movimentação, rebuliço, bagunça, algum chacoalhão tivemos nas nossas vidas. E aqui estamos para depurar e entender tudo o que aconteceu. Então, primeiro, claro, vou apresentar para vocês o que teremos de eventos na quinzena e depois eu explico junto com o mapinha da Lua Nova, tá? Então, primeira coisa, já é o início da temporada de eclipses. Como assim? Essa Lua Nova que nós vamos ter agora em Virgem, ela vai culminar numa lua cheia que vai ser em Peixes, que vai ser um eclipse lunar. Então, daqui até a lua cheia, nós estamos acelerando a energia. A lua cheia, o eclipse lunar, ele é sempre uma lua cheia. O eclipse lunar é uma lua cheia vitaminada, poderosa, mais intensa. Então, quando a o eclipse lunar, né, ele é o primeiro, a lua nova que abriu esse ciclo, mesmo ela não tendo sido um eclipse, ela já abre para essa construção de uma lua cheia que tem essa energia mais intensa. Então, a gente já pode pensar que estamos nos preparando para esse ápice, que vai ser no dia 7 de setembro, Independência do Brasil. Não vamos falar de nada coletivo Brasil aqui, porque estou com preguiça, mas pessoal, na vida pessoal a gente tem coisa sim, forte acontecendo. Vamos falar sobre isso. No dia 23 de agosto, vamos ter uma lua nova no 0 grau de Virgem. Por que um? Vamos ter duas luas novas esse ano no signo de Virgem. A segunda delas vai ser um eclipse solar, tá? Então, por quê? Porque como a lua nova está no 0 grau, vai dar tempo de ter uma segunda lua nova no signo de Virgem no 29 graus, tá? Às vezes não, né? Quando a gente tem uma lua nova acontecendo assim no 0, dá tempo do Sol chegar, né? A lua chegar de novo, enfim, e dá outra lua nova ali no 29 graus. Então, isso é também bastante relevante, porque os eclipses estão no signo Virgem e Peixes. E aí a gente tem duas luas novas no ano no signo de Virgem. Isso é bastante importante, tá? Principalmente para cada um, né, no seu eixo Virgem e Peixes. No dia 25 de agosto, Mercúrio sai da sombra. Tivemos o Mercúrio retrógrado recentemente, aí a partir do dia 25 estamos liberados para coisas de dados, informações e etc, tá? 28 de agosto, Urano Gêmeos, sextil Netuno em Áries, e se faz parte, quem assistiu o clima anterior, daquela chuva de sextil que eu expliquei, que a gente está numa super harmonia no céu, né? No dia 1º de setembro, Saturno volta para Peixes. 4 de setembro, Marte em Libra vai fazer quadratura para Júpiter, que está em Câncer. No dia 6 de setembro, Urano vai ficar retrógrado. E aí eu coloquei uma informação extra que não está na quinzena, mas essa informação ela está permeando tudo. Urano está em Gêmeos e Plutão está em Aquário. Esse aspecto ele vai ficar exato no dia 19 de setembro, mas ele já está aí em operação o ano todo, principalmente agora, tá? Quando ainda temos Urano em Gêmeos e o Plutão vai continuar em Aquário, né? Mas logo, logo Urano também volta para o signo de Touro e dá uma mudada nessa influência, tá bom? Então, é bastante coisa, né? Eu disse que 2025 e 26 ia ser intenso, né? Então, aqui estamos, né? Indo para o 20º bloco de informações do ano de 2025. Então, vamos lá. E claro, né, gente, pelo amor de Deus, eu preciso que vocês me contem as fofocas, eu acompanho, tá? Eu não necessariamente consigo responder lá cada uma, mas assim, eu acompanho as fofocas de vocês. Então, vamos dar uma olhadinha nesse mapa. No dia 23 de agosto, vai ter uma lua nova, 3 e 6 da manhã do horário de Brasília. É um sábado, né? Então, eu já estou postando bem antes, eu estou postando hoje, domingo. Estou gravando e postando hoje no domingo, para vocês terem a semana para preparar. Que com essa intensidade de coisas que está acontecendo aí no céu, eu estou postando antes para vocês irem acompanhando, porque eu acredito que hoje é dia, acho que hoje é 17 ou 18, eu nunca lembro o dia do dia, não consigo.
Enfim, hoje acho que é dia 17 de agosto. E como a gente teve aquela lua cheia super forte e o Marte acabou de atacar todo mundo e agora baixou, aí eu tô aqui para saber, né? E aí? Acho que agora vocês estão começando a entender o que que foi a semana passada. E não precisa ser nenhum evento dramático, não precisa. Eu mesmo, por exemplo, não passei necessariamente por um evento dramático, apesar dessas influências estarem afetando meu mapa astral super forte. Não vivi nada dramático, mas existe toda uma intensidade de questões para mim, por exemplo, internas, que vão surgindo, coisas que vão se amarrando, né? Eventos que ainda estão assim surgindo e que você sabe que ali na frente isso vai estar mais forte, não precisa ser tudo drama, tudo tragédia, pelo amor de Deus, tá? A astrologia não é para ser isso, né? Uma prévia da tragédia, um drama, oh, meu Deus, porque eu vejo muito esse padrão com a astrologia, né? Fica até chato, tipo assim, ai, o que que vai acontecer quando Urano, não sei o quê. Aí a pessoa que gosta desse tipo de narrativa, aí ela tudo é desculpa para ela saber que ela vai sofrer, que vai ter alguma coisa horrorosa, né? E aí é um serviço. Astrologia é para trazer consciência, né? Para trazer os eventos e situações à consciência, sincronicidades, as coisas que vão se amarrando. Claro que na vida vão ter dificuldades, tragédias e momentos duros, mas também tem um monte de coisa legal acontecendo todos os dias. Então vamos trazer para consciência essas coisas. Se servir só para, ai meu Deus, é justificativa de astrologia como justificativa de comportamentos negativos que você tem, que você joga no seu mapa astral, né? Ou então para ficar prevendo todas as tragédias da sua vida, gente, não usa mais astrologia. Para de assistir, procura aí outra técnica, né? Vai aprender espanhol, sei lá, tá? Porque aí é um serviço para você, para astrologia e para todo mundo. Enfim, então vamos lá. Essa lua nova, ela vai acontecer 0 graus, como eu expliquei aqui, né? Em Virgem. E a próxima vai acontecer no 29 e vai ser um eclipse solar. Então, todo esse setor virgem aqui, ele vai estar enfatizado, tá? Agora, nesse mês inteirinho. Só que é um eixo, né? Virgem e peixes. A nossa lua cheia vai acontecer, que vai ser o eclipse, vai acontecer aqui no signo de peixes. Esse eixo, Virgem e Peixes, é um eixo super relevante 2025 e 26. Porque assim, né? A grande questão do ano é uma transição. Saturno indo de Peixes para Áries, Netuno indo de Peixes para Áries, Plutão não volta para Capricórnio, mas recentemente saiu de Capricórnio e entrou em Aquário. E quem é o outro? Aqui, Urano. Urano que saiu esse ano de Touro, entrou em Gêmeos. Só que Saturno, Netuno e Urano, que entraram em signos novos, vão voltar para os signos velhos agora no segundo semestre. E o ponto é, que eu quero que vocês entendam, nesse exato momento, finzinho de agosto, começo de setembro, é quando nós estamos atingindo como é que eu posso dizer isso? A máxima distância que nós vamos dos planetas em 2025, assim, nessa fase, né? Como assim? O Plutão, ele já chegou no grau 2 e pouco, 3, né? 3 e retrogradou, tá? Então ele já está retrógrado. Então ele já chegou no máximo de aquário que ele iria e já voltou. Netuno e Saturno já também chegaram nesse ponto, que foi lá quase 2 graus e estão voltando. Urano é o que está acontecendo agora, tá? Urano chegando agora no 1 grau e 20 e pouco e vai parar e estacionar, e no dia 6 de setembro ele vai ficar retrógrado, tá? O Júpiter logo logo ele vai, depois ele volta. Mas assim, pensando nesses grandões, tá, gente, que trazem efeitos bastante relevantes para nossa vida, mesmo que você não entenda de astrologia, eles estão operando no seu mapa astral de forma, né, que você não tem consciência, mas eles estão operando ali. Então, o que que acontece? Os trânsitos astrológicos, eles são assim, né? Eles abrem portinhas quando eles estão indo para frente, né? Eles vão abrindo portinhas de consciência para você, e a primeira vez que eles andam no território do seu mapa astral, eles trazem temáticas à tona das quais você está inconsciente, tá? Então, eles vão abrir portinhas e você nem entendeu muito bem. Só que o que que acontece? O processo de retrogradação, que muitas pessoas não gostam, né? Falam, ah, o processo de retrogradação. Gente, maravilhoso o processo de retrogradação. Retrogradação, ele precisa acontecer. Porque é como se você tivesse. É assim, né? A gente inicia um projeto, vamos supor, iniciou um projeto do gás, né? Nossa, eu tô super afim de fazer aquele projeto. O pessoal de ar e de fogo adora, né? Vamos começar, né? Aquele projeto, vou começar um mestrado, né? Tô super empolgada, vou começar um mestrado.
Daí vai indo na empolgação, só que na empolgação a gente deixa detalhes para trás. A gente não presta muita atenção. Então a gente começa um mega projeto, mas de repente, pum, chega num ponto em que você fala: pera, eu não posso ir para frente se eu não organizar as coisas que eu comecei, as abinhas que eu abri, tá? Então o processo de retrogradação, que agora nessa quinzena vai ficar hiper enfatizado, cada vez mais intenso, né? Para o segundo semestre ser só isso, até o final do ano, tá? É assim, tudo que foi iniciado no começo de 2025, agora começa a ser compreendido, tá? Compreendido. Então, não é um período de lentidão, ai, que chato, tá tudo retrógrado, meus projetos não vão para frente. Não, gente, maravilhoso. Agora é a hora da revisão, reorganização e compreensão das coisas todas que estão acontecendo na vida de vocês. É esse o ponto, tá? E importante demais o fato de Urano, que é o último ali, pum, parou, tá? Então, o que que acontece aqui? Ah, e o que que é super interessante exatamente agora? O fato de que teremos uma lua nova em Virgem, que é um signo de discernimento, análise, observação, né, do micro nesse exato momento. Então, assim, pera, tudo andou para frente, agora para, deixa eu olhar para minha vida. Como é que tá a minha saúde? Fiz aquele projeto, queria começar, não comecei, ou comecei, mas pode melhorar? Como é que tá meu trabalho? Como tá a minha questão de casa, de família? Enfim, então é a hora de fazer processos de reavaliação e não de ficar frustrado com, nossa, as coisas não estão andando tão rápido quanto eu queria. A gente pode na vida fazer tudo mal feito, né? Mas existem essas oportunidades de trazer consciência para os processos e não ficar achando que está frustrante e tal. Principalmente, imagina, as pessoas que estão pegas por esse Saturno-Netuno aqui, que enfim é muito difícil explicar, né, aqui para o coletivo, mas se a pessoa nasceu ali nos 3 primeiros dias de Áries, Libra, Capricórnio e Câncer, por exemplo, pode estar passando agora por uma mega frustração. Ou pode estar usando todo esse processo para pensar, pera, que isso daqui está pedindo de mim? Tem algum ponto que precisa ser reavaliado? Eu sinto isso muito, assim, da minha própria experiência. Claro que tem um misto de ter já observado a astrologia minha e das pessoas que eu atendo, etc., por muito tempo, mas também eu acredito da própria maturidade da idade, né? De conseguir. Antes eu acho que eu me frustrava muito mais quando tinha trânsitos impeditivos, talvez por aquela energia, né, de jovem que quer conquistar o mundo todo, vamos dizer assim, né? E eu sempre tive muito essa energia quando um pouco mais nova. Agora, com a maturidade, eu lido com a questão da paciência de uma forma muito mais gostosa, assim, sabe? Quando as coisas dão uma travadinha, é muito mais fácil para mim hoje confiar e aceitar o destino, e por que que isso aqui está mais devagar, por que que não é a hora, tem essa confiança, acho mais profunda, né? E eu sempre gosto de pensar na questão, sei lá, uma árvore de frutas, né? A manga tá lá. Se eu for lá e pegar aquela manga antes, de qualquer forma, eu vou precisar esperar amadurecer e ela vai estar assim, né? Vai estar gostosa, mas enfim. Agora, e se eu esperar ela chegar ali naquele ponto e aí, assim que ela estiver pronta para cair, né? Ou caiu, imagina assim o ponto de doçura que aquilo não está. E aquilo vem sem esforço, né? Aí a fruta cai, pum, né? Uma coisa assim que tem o seu tempo bonitinho, né? O neném, ele tem o tempo certinho de ficar prontinho, né? E quando ele nasce naquele ponto natural dele, né, de dentro dele, sei lá como é que funcionam essas coisas, né? Ele nasce bonitinho, assim, prontinho para se desenvolver, né? Agora imagina você lá toda ansiosa, falando, não, gente, que eu vou ficar 9 meses com o bebê na barriga, bora tirar logo, né? Ou então a pessoa que é ansiosa, né, quer tirar o neném 3 meses para olhar, né? Tão ansiosa que é, eu supor, né? Então, a gente tem que tentar a nossa sociedade ela é muito afastada, é chocante como ela é afastada dos ciclos naturais. A gente vive, ainda mais hoje, né? Inteligência artificial. Tudo hoje é artificial. Só que nós ainda somos seres naturais, conectados com a natureza. E a nossa felicidade sempre vai estar mais perto do natural. E quanto mais no artificial a gente estiver, mais ansioso e mais infeliz a gente vai estar, né? Então, vamos lembrar dos ciclos naturais. E agora, a hora é de revisão
do ano de 2025, até o final do ano, dezembro. Até dezembro a gente está nesse processo de revisão. Maravilha. Então vamos pensar uma coisa agora prática bem importante. A lua nova é a 0 graus de Virgem. Então você vai lá no seu mapa astral, você vai descobrir o que que você tem no setor Virgem. Porque como a lua nova vai ser no 0 grau e a outra vai ser um eclipse que vai ser no 29 graus, tá? A lua cheia, que vai ser eclipse, também vai ser aqui no 15 graus. Esse setor, Virgem e Peixes, do seu mapa astral, vai estar em relevância agora. É o lugar que você vai precisar ter atenção. Então, Tiffany, eu não sei fazer isso. Sempre tem um link aqui embaixo de um vídeo que eu explico como fazer isso. Importante pra caramba. E não só é, a energia aqui de uma lua nova em Virgem, que é o signo de é, análise crítica para eliminação, como no futuro o eclipse solar vai ser no Nó do Sul, que também é um ponto purgativo do nosso mapa, e quando ele é ativado, né, assim, a gente é chamado para eliminar coisas. Então, agora é um ponto que, se você tiver só querendo detonar e ir para frente com seus projetos e não quiser fazer esse processo, que para algumas pessoas é mais chatinho, você vai pular uma etapa importante. Então, agora é a hora de análise e observação. E por que que é tão importante? Porque Saturno vai voltar para Peixes, Netuno vai voltar para Peixes, tá? Então, o eixo vai ficar totalmente reforçado até o final do ano. Então, a gente tem agora uma lua nova em Virgem, depois o eclipse lunar no dia 7 de setembro, em Peixes, aí a gente vai ter um eclipse solar em Virgem, ao ponto quando chegar esse 21 de setembro, que é esse eclipse solar, Saturno já vai ter voltado, depois logo logo Netuno vai ter voltado. Então a gente precisa resgatar o que está ainda pendente nesse setor Peixes, que é para onde esses dois voltam. Então todo o setor Virgem e Peixes é para onde precisamos olhar agora nos próximos, né, também agosto, um mês, 40 dias, 45 dias por aí, tá? Depois, ai, gente, nem sei que dia que vai dar depois acho que é 7 de outubro a lua cheia em Áries, tá? Então, assim, até final de setembro a gente tá muito na energia desse lugar aqui, tá? E aí nós temos essa informação, né? O Saturno voltando para Peixes. Saturno está em Peixes desde 2023, de março de 2023, então é um setor que vem passando por auditoria no seu mapa. Se você não sabe, é uma coisa que vale demais conferir, né? E aí, é a última chance até o finalzinho do ano, até fevereiro de 2026, ele vai terminar esse setor de auditoria, tá? Então, extremamente relevante. E aí, pensando em termos coletivos, é surreal, assim, a gente vai assistindo as notícias e não dá nem para acreditar a simbologia, né? Porque essa conjunção Saturno e Netuno que está acontecendo em Áries, ela fala muito sobre ascensão, declínio de ideais, idealismo, etc. Ela está muito conectada na história com o surgimento do comunismo, por exemplo, né? Essa conjunção, quando ela acontece, ela mexe muito com a Rússia e a União Soviética, a dissolução da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, que foi a última vez. E agora a gente está vendo, literalmente, né? O Putin encontrando o Trump lá e tendo essas conversas, assim, é muito chocante como é literal, gráfico, assim. Só que não vou palpitar nisso, porque não entendo tanto disso, mas uma coisa que fica nítida para mim, assim, que vocês têm que perceber do coletivo chegamos no ponto mais distante que poderíamos chegar em 2025, né? E agora vai rolar super forte um resgate de questões pendentes, tá bom? Toda a energia de Ares que veio com tudo, lembra do eclipse, daí surgiu aquele tarifaço e tudo mais, que surgiu ali, né? Os bafões começaram ali. A gente chegou no ponto máximo. Agora, com a volta de Saturno para Peixes e depois Netuno para Peixes, vocês vão ver que o pessoal vai ficar assim: pera, mas a gente precisa revisar tudo isso daí que foi feito. Vai ter muito essa noção de revisão. E Peixes, gente, é o último signo do zodíaco, então ele fala muito de finalizações, de processo de um lugar mais solto, assim, para depois, quando também entrar em Áries ali em fevereiro, os dois, aí estarmos de fato nesse
um novo jeito de fazer as coisas, vamos colocar assim, tá? Mas o ponto máximo onde poderíamos chegar dessas questões, chegamos, tá? Agora vai rolar muito uma revisão de tudo que foi lançado. Então, vamos observar aí até o final do ano como a política vai se estabelecer. Mas sim, iremos para podemos falar nova ordem mundial, né? Estamos indo para isso sim, sem dúvida nenhuma, nenhuma, né? É engraçado, né? Quando você pensa que a última vez que aconteceu isso foi na queda do Muro de Berlim, dissolução da União Soviética e tudo isso, como, né, todo o comércio mundial, né, se reorganiza, e agora a temática muito forte também é sobre comércio, né? Então, chega até a ser previsível, cansativo, né? E beleza, então temos isso. Aí, olha só, Urano, que vai ficar retrógrado, né? Ele está chegando no 1 grau 23 e fazendo o trígono perfeito aqui para Plutão, que está voltando para trás, né? Então, Plutão, enquanto Plutão vai se aproximando cada vez mais de Urano, Urano também daí vai voltando para trás. Então, esse trígono, essa harmonia entre esses dois, que eu falo para vocês há bastante tempo no clima, né? Que está trazendo, de fato, essa tecnologia nova de uma forma impressionante. Deve, assim, até chegar em nós demora, né? Então pensa assim, o que deve estar sendo produzido nesse momento com essa configuração em bastidores, a gente não tem noção. A gente vai ver surgir o que está sendo produzido agora, provavelmente começando a aparecer quando o Urano voltar em Gêmeos em 2026, no meu aniversário, dia 25 de abril. Então é ali que eu acho que a gente vê surgir o que está sendo produzido agora, que é provavelmente algo que a gente não consegue nem conceber, tá? Porque os próximos 7 anos de Urano em Gêmeos vai trazer para o nosso cotidiano toda a tecnologia que vem sendo fundada com a entrada de Plutão em Aquário e esse surgimento de inteligência artificial. Sempre vai vir coisas para o bem, coisas para o mal, né? Então, vamos observar, mas é um aspecto muito dinâmico e muito potente para a nossa vida também, tá? Muito, como aquilo, né? Todo o céu está mudando para uma nova maneira de fazer as coisas. É nítido, tá? Por mais que a gente não goste de muita coisa do jeito que está surgindo, sempre a história e os movimentos eles se fazem através também desses conflitos, coisas boas e coisas ruins sempre vão acontecendo simultaneamente, não tem muito, né? Por exemplo, tivemos as guerras, né? E a última, né? A Segunda Guerra Mundial que tivemos, surgiram coisas horrendas, mas no final acabou derivando coisas positivas daquilo. Infelizmente, é assim que acontece, né? A gente sabe. Muitos avanços surgiram porque foram necessidades que apareceram ali, né? Então sempre sai coisa boa do ruim e ruim do bom e por aí vai. Aí, maravilha. Então, Urano vai ficar retrógrado, né? No dia 6, ele está paradinho ali nesse ponto. Essa lua nova que vamos ter agora, ela está ativando essa configuração. Então, por isso que se faz ainda mais intensa a necessidade de revisar, porque a quadratura com Urano em Gêmeos, em Virgem, aqui, Virgem em Gêmeos, fala muito sobre tic-tac, informação, análise, tá? De comunicação e de dados e informação. Então, tá o melhor momento para vocês olharem para a vida de vocês de uma forma mais crítica, analítica e objetiva do que está funcionando e o que não está funcionando, e é hora de resgatar as pendências que ficaram para trás, tá? Muito bem. Então, Mercúrio também saindo da sombra já ajuda demais o nosso intelecto a funcionar. Urano está em Gêmeos, sextil com Netuno em Áries, isso faz parte daquela grande configuração que eu tinha passado para vocês, tá? E a última coisa que falta olhar é essa ativação aqui, né? Então, o Marte, gente, lembra, semana passada, retrasada, enfim, ele chegou no primeiro grau de Libra e fez uma mega ativação para conjunção Saturno e Netuno. Agora ele está andando e está trazendo uma quadratura para o Júpiter. O Júpiter é a expansão, né? Então, essa quinzena, ela traz essa questão da energia, né? A gente vai sentir uma energia, porque no começo, né, quando ele pegou aqui, que eu já não lembro mais a data que foi, né, gente? Ai, foi ali na lua nova, né? Não, na lua cheia, perdão. Foi entre dia 9, 10, 11, a gente teve toda uma configuração, né, ali. Agora, depois daquilo que ainda teve muita nebulosidade e bloqueios para a gente conseguir entender o que estava acontecendo naquela lua cheia, porque Saturno oposição
perdão, Marte oposição Saturno e Netuno é um conflito, uma trava, né? E olha o que a gente teve na política acontecendo, o encontro que a gente teve, né? É surreal, assim. E aí, só que agora, na quinzena, né, sendo marcada pela quadratura do Marte-Júpiter, fala de expansão, otimismo e força para fazer as coisas irem para frente, tá? E tivemos também, né, a conjunção de Vênus com Júpiter lá no dia 12, que também trouxe essa positividade que eu falei para vocês, né? Então, assim, resumo da ópera, né? Vamos ter uma quinzena de análise, depuração, crítica. Vamos olhar para a vida, vamos pegar aquela coisa clássica, né? Como está meu corpo físico? Como está meu dinheiro? Como está minha carreira? Vamos dar uma olhadinha, né? De 2025, o que aconteceu até agora nesses meus setores? O que eu gostei, o que eu não gostei, o que foi legal, o que funcionou? Desses pontos, o que está faltando? Né? Porque vocês vão ter até o final do ano para organizar toda essa estrutura da vida de vocês, tá? Aí as dicas que ficam né, para essa quinzena, porque essa quinzena tem uma capacidade de análise, mas uma análise que vai pôr em prática, tá? Então tem essa capacidade de objetividade, de realmente colocar em prática, porque Mercúrio já está andando para frente, Virgem fala da crítica, da análise, e está super energizado por Urano, que traz esse movimento, né? E vai estar super forte no céu. O trígono Urano-Plutão também trazendo toda essa energia. Não pensem que as retrogradações fazem as coisas travarem. Elas só põem em movimento no sentido de reorganização e análise, só isso, tá? Então tem muita coisa para ser feita. O setor, aí vamos por partes, né? Então, o setor onde vocês têm virgem é um setor que vai começar a ser cada vez mais chamado para análise junto com peixes, porque todo mundo volta para peixes. Então, primeira coisa, olhar esse setor e o que significa para você e como que tá, se está capengando, como é que tá. O setor onde você tem Júpiter é o setor que está crescendo, que está indo bem, né? O setor onde você tem Libra é o setor que está, como é que eu posso dizer? Não é a palavra? Não é energizado, né? É movimentado, é o setor onde você está trabalhando. Sempre onde está passando Marte no nosso mapa astral, é o setor onde eu estou trabalhando. E junto com o Júpiter aqui, vai ter um trabalho intenso e um movimento positivo de crescimento, tá? E é isso. Acho que essa informação fecha. Então, temos uma semana que é hiperpotente, principalmente se você souber usar essa energia. Eu acho que o mais importante é, claro, isso aqui é um clima coletivo, né? Para cada pessoa vai funcionar de uma forma. Mas eu acho que o melhor, assim, aí é uma dica do coração da astróloga, né? De coração para coração, como é que eu posso dizer? O nosso coração, a nossa intuição sabe. Então, por exemplo, se você tem um setor da vida, você quer fazer alguma coisa. Ah, eu quero mudar de emprego. Aí você põe, joga currículo, faz de tudo. Aí aquilo não tá abrindo, gente. Assim, não é que é para desistir, mas as coisas às vezes têm um tempo, né? Ah, eu quero namorar. Aí procura e não acha, né? Então, tem horas na vida que tem setores que eles não estão abertos. E aí você faz e só se frustra. Em compensação, tem outros setores que estão fluindo e que você pode pôr energia ali. Aí você põe um pouquinho de energia e ele, assim, decola, né? Então, se a gente tiver essa sabedoria de curtir o que está crescendo, e aí também souber esperar um pouquinho para os setores que estão travados, e ao invés de ficar alimentando aquela frustração, começar a pegar a parte que está fluindo e se divertir e ficar feliz porque aquilo está fluindo, cara, vocês vão ser felizes na vida. Mas o que eu mais vejo, que isso é comum do ser humano, é a insatisfação. O que a gente tem e o que está fluindo, a gente acaba tendo aquilo como, é certo, né? E a gente não deriva mais a alegria dali e fica só querendo as coisas que ainda não estão, e não só, tipo, trabalhando em direção àquilo, se frustrando porque eu queria, porque eu queria, porque eu queria. Então, assim, imagina em atendimentos, né, gente? Isso é o que eu mais vejo. Eu acho que, assim, minha grande graça é ter tido tanto acesso a tantas pessoas, né, que eu conheci através do meu trabalho e conheço até hoje, e aprendendo com essas experiências. E é assim, tem gente que eu atendo que queria estar com a carreira e tá ali frustrado porque queria carreira, mas aí a pessoa tem uma família linda, um casamento maravilhoso, mas ela quer focar na carreira, aí tá frustrada. Aí outra pessoa tem a carreira maravilhosa,
Ai, mas eu queria casar, eu não conheço ninguém. Aí o outro tem isso aqui, ah, mas o dinheiro não flui. Então, a maioria das pessoas fica frustrada porque ela acha, todo mundo acha, isso é um delírio coletivo, de que vai ter um momento na vida em que tudo vai estar funcionando. Gente, isso nunca vai acontecer. Deixa eu até tomar um gole d'água. Isso nunca vai acontecer. Sempre que uma coisinha equilibra, tal, melhora, aí outro lugar vai capengar, né? É normal. E aí, quando, imagina, né? Então tá bom, organizou tudo. Agora você tem dinheiro, os filhos estão bem, casamento maravilhoso, sua carreira em ascensão. Aí você chega lá numa certa idade e a saúde começa a declinar, gente. A vida é impermanência. E nunca acho que a impermanência foi tão forte quanto nesse momento nosso, que 2025, com todas essas mudanças tecnológicas, tudo mudando muito rápido, né? Então, isso é um balde de água fria na vida de vocês? Não, isso é a realidade que a gente não quer encarar. A gente acha que se eu fizer alguma coisa especial, minha vida vai dar tudo certo, porque tem pessoas no momento vivendo a vida perfeita e são super felizes. Não tem, gente. Eu conheço, eu atendo pessoas de todos os tipos. Rico, pobre, feio, bonito, tudo. E todo mundo está sempre olhando para aquilo que está faltando e não necessariamente se, né, deleitando com o que tem. Então, e ninguém tem tudo perfeito. É que as pessoas são muito boas em fingir. E aí, em tempos de mídia social, fica mais forte ainda, porque a gente fica vendo a vida das pessoas, o que não é realidade, né? O que a pessoa coloca ali para você ver, os recortes, né? Os recortes. Essas pessoas famosas e tudo, também, gente, são pessoas normais, né? Não tem. Ai, mas ela é rica, ela tem isso, aqui. De repente a pessoa é super deprimida, né? Enfim, não pirem nisso, não, tá bom? Então, isso daí, vamos lá. Foco da semana: organizar a vida e aprender a se deleitar com o que você tem e ter paciência com as coisas que você ainda não conseguiu concluir, porque uma hora tudo chega, tá bom, gente? Então é isso. Boa semana, boa quinzena para vocês. Eu vejo vocês no próximo Clima Astrológico. Até lá.